Se você sempre quis jogar poker, mas nunca aprendeu as regras, então o vídeo de hoje é pra você, porque a gente fez um guia básico de como jogar Texas Hold'em. Alguns dias atrás, aqui no canal do Elombre, eu fiz um vídeo com lições de vida que o poker nos ensina. Aí teve muito comentário pedindo pra gente montar um tutorial básico com as regras do jogo. É isso que eu vim fazer hoje, senhores. Quando a gente fala em poker, existem várias modalidades, sério, dezenas mesmo. Só que tem uma que reina soberana sobre todas as outras, que é o Texas Hold'em. Os principais torneios do mundo e do Brasil são nessa modalidade. E falando em Brasil, um levantamento recente disse que já existem 7 milhões de praticantes de poker no Brasil. É provável que muitos de seus amigos já joguem e até mesmo tenham um home game ali com certa regularidade. Se você quer participar desse joguinho também, então vamos às regras. O Texas Hold'em é jogado com um baralho completo de 52 cartas. Cada jogador faz o seu buy-in para entrar na partida. O buy-in é como se fosse uma inscrição, tá? Porque funciona como uma espécie de torneio. Você e seus amigos podem definir o que é 10 reais, 20 reais, 5 reais, 50 reais, tanto faz, porque o importante é a emoção do jogo, não o dinheiro. O dinheiro serve só pra dar aquela adrenalinazinha, sabe? Mas pode ser o valor que quiserem. Daí, beleza, digamos que vocês estejam em 10 pessoas. Todo mundo fez o buy-in, a galera senta na mesa e cada um recebe seu stack, ou o seu cacife. Em outras palavras, são as suas fichas. E o jogo começa. A cada nova mão, um jogador da mesa será responsável por embaralhar e distribuir as cartas. Ele será conhecido como dealer. Na mão seguinte, o jogador à sua esquerda vai ser o dealer e assim por diante. Fica rodando. O jogador à esquerda do dealer vai apostar o small blind, que é uma pré-aposta antes mesmo de receber as cartas. E o jogador à esquerda dele vai apostar o big blind, que é o dobro do small blind. O valor do big e do small, aí vocês combinam antes do jogo, tá, senhores? Não precisa ser uma coisa fixa. Ao longo da partida, os blinds vão subindo gradativamente de valor. O tempo desse aumento vocês podem combinar a cada 10, 15 minutos, sei lá. O objetivo desse aumento é deixar o jogo mais dinâmico, tá? Porque se continuasse sempre no mesmo valor, ia ficar muito parado. Daí, quando você perde todas as suas fichas, você tá eliminado. E o jogo termina quando algum dos participantes fica com todas as fichas da mesa, todas mesmo. Numa partida com 10 pessoas, em geral a premiação vai ser, sei lá, 50% pro primeiro, 30% pro segundo, 20% pro terceiro. Aí se tiver mais ou menos participantes, vocês podem adaptar essa divisão. Vou dar um exemplo prático. Digamos que teve o poker do Elombre aqui com 10 pessoas. Cada pessoa colocou 20 reais para participar do jogo. 20 vezes 10, Silvis, 200 reais. Então, nós temos 200 reais ali em disputa. 50%, ou seja, 100 reais, vai ficar pro cara que terminar em primeiro. Aí 60 reais é pro cara que ficar em segundo e 40 pro cara que ficar em terceiro. Os outros ficam com as mãos abanando. Então isso aqui que eu falei, senhores, é um resumo básico de como funciona a partida. Só que dentro da partida você tem várias mãos, que é quando a ação acontece. E é isso que eu vou explicar agora. Durante o jogo, na hora das apostas, você pode fazer algumas ações diferentes. Uma delas, claro, é apostar. Se você acha que tá bem, claro, você pega e aposta algumas fichas. Outra opção é você dar mesa. Dar mesa é quando ninguém apostou antes de você e você não tá afim de apostar. Então você dá mesa, você não aposta, mas você continua na mão, porque ninguém apostou antes. A próxima opção é se alguém apostou antes, aí você pode pagar. Ah, o cara apostou 50, você paga os 50. Ou você pode sair, o cara apostou, você acha que suas cartas são ruins, você sai da mão. Ou você pode dar um raise, aumentar a aposta. O cara apostou 50 e fala, não, eu tô bem, 50 mais 100. Então basicamente são essas 5 ações: apostar, dar mesa, pagar, sair e aumentar a aposta. Agora vamos falar sobre as horas que você pode fazer esses movimentos dentro de cada mão. A primeira é o pré-flop. O que significa o pré-flop? O dealer distribuiu 2 cartas para cada um. Você pega as suas cartas, olha, e daí nós temos uma rodada de apostas. Cada um só com as 2 cartas da mão. Terminou essa rodada? Todo mundo queria pagar, pagou. Todo mundo queria sair, saiu. Vamos então ao flop. O flop são 3 cartas comunitárias que o dealer vai virar na mesa. O que significa a carta comunitária? Quer dizer que ela serve para todo mundo. Então, se o dealer abre 3 ases no flop, esses 3 ases valem para todo mundo, galera. Deu para entender isso? Aí nós temos mais uma rodada de apostas no flop, depois que vira essas 3 cartas na mesa. Em seguida nós temos o turn, que é a 4ª carta virada. Agora é uma carta sozinha. Então, vira uma 4ª carta comunitária na mesa, o turn. Depois dele, mais uma rodada de apostas. Por fim, o dealer vira o river, que é a 5ª e última carta comunitária. Aí, nós temos a rodada final de apostas. Então, deu para entender? O primeiro passo da mão é o pré-flop. Cada jogador recebe 2 cartas. Depois temos o flop.
3 cartas comunitárias aqui na mesa. Depois nós temos o turn, a 4ª carta comunitária. E por fim o river, que é a 5ª carta comunitária. E depois de cada etapa temos uma rodada de apostas, lembrem-se disso. Depois da última rodada de apostas, acontece o showdown. E o que significa isso? Se 2 ou mais jogadores continuarem na mão até o fim, aí eles vão abrir as cartas para ver quem tem o melhor jogo e quem vai ganhar as fichas. Como que a gente fica sabendo quem ganhou a mão? Isso é uma coisa importante. Você vai montar a melhor combinação de 5 cartas, tá? De 5 cartas, usando as suas 2 cartas individuais e as 5 cartas comunitárias da mesa. Então você tem 7 cartas ao todo para montar um jogo com 5. Eu vou dar um exemplo prático. Vamos imaginar que você tem 7 e 8 na mão. Aí abriu na mesa 4, 5, 6, Ás e Rei. O Ás e Rei é inútil. Você vai usar o seu 7 e 8 e você vai ter uma sequência. 4, 5, 6, 7 e 8. Nesse caso, o melhor jogo que você pode fazer é a sequência. Então você vai dispensar o Ás e Rei. Agora vamos pensar numa pequena variação. Digamos que vire 4, 5, 6, 7 e As na mesa. Na sua mão você tem 8 e Rei. Você novamente tem uma sequência, porque você vai usar o 8 da sua mão, o 4, 5, 6, 7 que tá na mesa. Aí o Rei da sua mão e o Ás da mesa são inúteis. E agora uma situação mais louca, mas que às vezes acontece, que é bom pra exemplificar. Digamos que vira 4, 5, 6, 7 e 8 na mesa e você tem Ás e Rei. Nesse caso, você tem uma seguida de 4 a 8 com as 5 cartas comunitárias. As cartas que você tem na mão não valem nada. Só que infelizmente, como tá aqui na mesa, todo mundo que tiver na jogada tem no mínimo essa mesma seguida, de 4 a 8. Nesse caso, é possível que o jogo vai empatar, mas se algum outro adversário tiver um 9 na mão, ele vai ter uma seguida de 5 a 9, porque ele vai usar o 5, 6, 7, 8 da mesa e o 9 da mão dele. E essa é uma seguida mais alta, ele vai ganhar suas fichas. E se um outro jogador tiver um 9 e um 10 na mão, melhor ainda. Aí ele vai ter um jogo gigante e vai puxar tudo pra ele. Agora é o seguinte, senhores, o que faz o poker tão especial é um detalhe fundamental chamado blefe. Utilizando a técnica do blefe, você pode ganhar as fichas sem ter o jogo mais forte. Pô, mas como é que dá pra fazer isso? Eu vou explicar. Imagina que virou a última carta, vocês lembram? O river. Então agora nós temos a rodada final de apostas. E você não tem nada na mão. Você não tem nada, você tem um lixo, um 2 e um 3. As 2 piores cartas do baralho e só tem carta alta lá na mesa. Você tá ferrado. Aí você olha o teu adversário e você sente, você pega ali algum sinal corporal que ele tá desanimado. E você fala, quer saber? Tá cheio de ficha na mesa. Você faz uma aposta gorda pra intimidar o cara, pra ele achar que você tem um jogo bom. Aí é possível que ele acredite em você e saia, mesmo que ele tenha um jogo melhor, com medo do seu jogo ser um vencedor. Ele fala, não vou pagar essa última aposta, vou economizar minhas fichas, deixa ele levar o que já tem. Só que é claro, se o cara paga, aí pra você ganhar no blefe, não pode ter showdown. Se alguém pagar, você tá ferrado nas horas de mostrar as cartas, porque você vai perder. Então você tem que agir com muita confiança e nas horas certas. Cara que é muito blefador e paga tudo achando que todo mundo tá blefando, costuma se ferrar no fim da noite. Essa é uma estratégia para você fazer em ocasiões pontuais. Não se esqueçam disso. Muito bem, então, senhores, vamos recapitular, tá? Em primeiro lugar, a gente já explicou como é que funciona uma partida de pôquer. Vocês lembram, né? Primeiro passo, cada jogador paga o buy-in. Segundo passo, cada jogador recebe as suas fichas, o famoso stack. Terceiro passo, quem perde as fichas em alguma mão tá eliminado. E vai sendo assim até o quarto passo, que é uma pessoa terminar com todas as fichas da mesa. Essa é a partida. E agora a mão. A mão tem lá as etapas que eu falei. Pré-flop, flop, turn e river, tudo com rodadas de aposta. Terminando a mão, quem ganhar puxa, o baralho vai pro jogador da esquerda, ele embaralha, distribui as cartas e uma nova mão começa. Só que tem mais uma coisa essencial para você conseguir jogar poker, que é saber o ranking das mãos mais fortes. Senão você nunca vai saber se você tem um jogo bom ou se você tem um jogo ruim. Então eu vou começar do jogo mais fraco pro mais forte, tá? O jogo mais fraco é carta alta, que é tipo quando as suas cartas não tem nenhuma conexão. Mas isso é praticamente um lixo, né? É tipo, eu só tô citando por citar, porque é uma situação que às vezes acontece. Aí nós temos um negócio que é um pouco melhor, que é um par. Um par é uma dupla. Uma dupla é As e As, Dama e Dama, Rei e Rei, Valete e Valete, 5 e 5, 4 e 4, sei lá. A carta mais forte é o As e a mais fraca é o 2. Então, um par de As ganha de um par de 10. Um par de 7 ganha de um par de 3. E assim por diante. Agora, um jogo que é um pouco melhor que isso é 2 pares. Por exemplo, você tem 5 e 5, 6 e 6. Dama, Dama, Valete e Valete. E a quinta carta é uma carta que é, sei lá, um 2, sabe? E daí vamos pensar um negócio. Um jogador tem 2 pares. 2 pares de As com 2 e o outro tem 2 pares de Rei com Dama. Quem ganha é o que tem o par mais alto. Apesar do segundo par ser mais baixo, ser um par de 2, o que vale é o par mais alto. Agora, dá pra você ter uma mão que um cara tem 2 pares de As
com 2 e o outro tem 2 pares de as com 3. Aí o as com 3 ganha. Subindo um pouco no nosso ranking, nós temos a trinca, que já é um jogo excelente. A trinca são 3 cartas iguais. Rei, rei, rei. 10, 10, 10. Com mais 2 cartas desconectadas. Qual que é o próximo jogo melhor? A sequência. 2, 3, 4, 5, 6. 10, valete, dama, rei, as. Sendo que a sequência mais alta vai ganhar da mais baixa. E aí nós temos um jogo que é melhor ainda, que é o flush, que são 5 cartas quaisquer do mesmo naipe. 2, 3, valete, ás e 9 de ouros, por exemplo. Ou de paus, ou de qualquer naipe. Os naipes não tem valor no poker, tá? São todos iguais. E sabem quem ganha do flush? O full house. O full house é uma trinca com um par. É difícil fazer um full house no poker, então quando você faz, fique feliz. Agora um jogo que é praticamente imbatível no poker, que é a quadra. Eu acho que na minha vida inteira eu devo ter visto uma pessoa perder com uma quadra ou 2 no máximo. E quadras são 4 cartas iguais. Se tiver uma quadra de ases, então, porra, né, velho? As, 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 as. Nossa, velho, você pode... Põe as fichas no meio da mesa e... vai pras cabeças. Então entenderam, senhores? Quadra é um jogo praticamente absoluto, só que ele perde pro Straight Flush, que é uma sequência do mesmo naipe, dificílimo de fazer. Por exemplo, 5, 6, 7, 8, 9 de copas. Meu, é muito difícil fazer isso, cara, muito. Você vai jogar a tua vida inteira e você vai fazer 1 ou 2 vezes na vida. E o que é mais raro ainda é o melhor jogo do poker, que aí, velho, aí sério, você pode apostar o que você quiser, cara. Não tem como perder, que é um Royal Straight Flush. É uma seguida de 10 as do mesmo naipe. 10 valete, dama, rei, as de algum dos naipes. Se você tem isso, não tem como você perder. É impossível. É sério, é impossível. E não se esqueçam, senhores, vocês vão montar essa combinação de 5 cartas usando as suas 2 cartas individuais e as 5 cartas da mesa. E uma mão de pôquer é sempre com 5 cartas. Por que eu tô falando isso? Porque pode acontecer numa mão de eu e o Sivers, nós dois temos 2 pares de rei com dama. Imagina isso, às vezes acontece. Eu e o Sivers temos 2 pares de rei com dama. Só que 2 pares dão 4 cartas. Qual que vai ser o critério de desempate? A última. Eu tenho 2 pares de rei com dama e uma quinta carta que é um valete. A quinta carta do Sivers é um 10. Então eu ganho, por causa da quinta carta, tá? A sexta e a sétima não importam. São 5 cartas a mão do poker. Agora tem que jogar, tá, senhores? Porque se só ver esse vídeo, daqui a 2 dias já esqueceu tudo. É muito gostoso, cara. Reúne a turma, tal. Come os petiscos, toma uma cerveja, dá risada. Ó, o Sivers é uma ideia doida aqui. Ele tá pensando em fazer uma live, tá? De poker. Eu, ele, o Madruga e o Lex. E daí a gente vai narrando o jogo, explicando pra vocês verem ao vivo como é que funciona uma partida. Talvez seja uma coisa interessante. Então se vocês curtirem a ideia, coloca aí o que? Hashtag live de poker. Hashtag live. Que daí a gente faz esse joguinho. Até a próxima, senhores.